Palavras que Jesus proferiu no chamado Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 38 até o versículo 48. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Pai amado, Tua palavra foi ministrada, foi lida diante de nós. Nós queremos aprender com ela, mais do que apenas ouvir, nós queremos praticar aquilo que vamos ouvir esta noite, Pai. Ajuda-nos pelo Espírito Santo a pôr em prática esta palavra em nossa vida, porque as palavras que o Senhor proferiu são Espírito e são vida para cada um de nós. Precisamos, Pai, da renovação espiritual, e só a Tua palavra tem o poder de trazer isto para nós. Por isso, Senhor, quebra as barreiras esta noite, as barreiras de pensamentos, Pai, negativos, contrários à Tua palavra, as distrações, tudo aquilo que tire a semente que será semeada nos nossos corações, seja bloqueado pelo Senhor, para que esta semente possa brotar e dar frutos na vida de cada um de nós. Que a Tua palavra dê frutos em nós, Pai. E usa, Senhor, a minha vida como instrumento Teu, da minha unção e o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar e falar e ser usado pelo Senhor esta noite. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, eu já disse aqui para os irmãos algumas vezes que a minha conversão começou na leitura de Mateus capítulo 5, 6 e 7, o chamado Sermão do Monte. Eu lia estas passagens, na Bíblia que ganhei, no Novo Testamento que ganhei, e quando cheguei ao capítulo 5 de Mateus, algo começou a se operar na minha vida pelo confronto que estas palavras traziam ao meu coração. Foi o confronto de Deus com aquilo que eu era, com aquilo que eu pensava. De modo que a palavra de Deus é poderosa, irmãos, para transformar a vida daquele que quer ser transformado, daquele que se rende ao poder do Espírito Santo que emana dessa palavra. E ali eu lia este texto, estas palavras, e elas de fato mudavam a minha mente, mudavam o meu coração e trabalhavam dentro de mim, como até hoje ainda fazem. E esse texto especificamente aqui no final do capítulo 5, ele é um grande desafio para nós. O que Jesus está dizendo, e ele falou isso a muitas pessoas que estavam ouvindo o seu discurso, eu creio que é uma palavra muito impactante, porque desafia a gente a um comportamento completamente diferente daquele comportamento que nós aprendemos desde pequenininhos. Desde pequeno nós aprendemos já pelos nossos pais que nos ensinavam: olha, se você receber uma ofensa, ofenda novamente, não leve desaforo para casa, não chegue em casa com os seus desaforos, resolva na rua os seus problemas. Muitos de nós fomos criados ouvindo esse tipo de orientação, a reagir ao mal que nos é feito, não é?
a pagar com a mesma moeda aquilo que fazem conosco. Muitas pessoas ainda hoje assim ensinam os seus filhos, que eles ajam dessa maneira, porque quando somos prejudicados, nós pensamos que ficamos com um prejuízo, então não queremos levar esse prejuízo para casa, queremos de alguma forma ressarcimento pelo prejuízo que nos foi causado. Então sempre pensamos, o homem natural sempre pensa numa maneira de se vingar daquilo que é feito de ruim contra ele. E aqui Jesus, então, nesse momento, traz uma palavra completamente diferente de tudo aquilo que aquelas pessoas estavam acostumadas a ouvir, estavam acostumadas a vivenciar, até dentro da sua própria fé, da sua própria maneira de pensar religiosamente. Elas se achavam corretas quando amavam aos próximos, mas odiavam os inimigos. E Jesus vem trazer uma mensagem que se contrapõe a todo esse pensamento, a todo esse raciocínio. E isso, então, se torna um desafio. Porque se eu quero obedecer a Jesus, e o que importa é obedecer a Jesus, eu preciso repensar a minha vida e as minhas atitudes. Eu preciso desobedecer a mim mesmo para obedecer a Deus. É esse o desafio que o Senhor está nos fazendo essa noite, o desafio de obedecer, porque Jesus está aqui propondo, mas eu creio que está exigindo um padrão de vida diferente. Claro que isso só vale para quem quer dar ouvidos à sua palavra. Para quem não quer dar ouvidos à sua palavra, isso não tem valor nenhum, não é? Jesus diz essas coisas, a pessoa diz, você está brincando, né, Jesus? Que coisa é essa? Não é possível isso. Mas para quem quer obedecer, para quem quer seguir Jesus, para quem quer ser discípulo de Jesus, a palavra de Jesus tem que ser levada a sério. E quando ele fala, é ordem, é para ser obedecido, irmãos. Então o padrão de vida que Jesus está propondo é um padrão que eu tenho que adotar na minha vida. Não é uma opção de vida que ele está me dando. Se eu quero ser seu discípulo, ele mesmo disse, eu tenho que negar a mim mesmo. E negar a mim mesmo é participar desse texto aqui e viver desta forma que ele está propondo, irmãos. E o padrão de vida que ele está propondo para nós é um padrão de vida muito elevado, acima da mediocridade, acima do que é mediano, irmãos. Ele diz no finalzinho dos versículos que a gente leu, que se o nosso comportamento não for diferente, que diferença há entre nós e o publicano, o gentio, ou seja, o não cristão, se a minha reação às ofensas, aos comportamentos da vida não forem diferentes, ora, no que eu me diferencio das demais pessoas que não creem em Deus? Ele diz, se eu falar só com quem fala comigo, qualquer pecador age assim. Se eu cumprimentar só quem me cumprimenta de volta, qualquer um faz dessa maneira. Ele disse, vocês precisam ser diferentes. Vocês têm que ter um padrão acima deste padrão de vida. O padrão que eu espero de vocês é superior a isso que todo mundo faz. Vocês têm que viver uma vida diferente. E ele termina o texto do versículo 48, trazendo o maior desafio para a gente. Portanto, sede vós, o que está escrito? Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui está o alvo, aqui está a meta, aqui está o desafio. Contra também as palavras que às vezes proferimos. Muitos de nós, quando são surpreendidos em erros e falhas, damos como desculpa a seguinte frase: ninguém é perfeito. E parece que isso resolve tudo, né? Parece que essa desculpa resolve todos os nossos problemas. Por que que você errou? Por que que você fez isso? Por que você agiu dessa maneira? Diz, porque afinal de contas ninguém é perfeito. Mas e esse versículo onde fica? Jesus está dizendo para mim e para você, o seu alvo, o seu objetivo é a perfeição. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. O vosso Pai é o vosso modelo, para que você deve buscar e alcançar. O vosso Pai é a meta, é o modelo que você deve perseguir.
O modelo de perfeição no sentido de estar completo, de estar pleno, de não precisar de acréscimo, de estar pleno completamente. Então, esse é o modelo proposto. E isso é um desafio. Isso tira de mim o direito de dizer, errar é humano. Isso tira de mim o direito de dizer, ninguém é perfeito. Porque Jesus está pedindo, ou melhor, exigindo de mim, um comportamento de perfeição. Pelo menos uma busca incessante por este padrão. E não uma acomodação junto com a maioria. Dizendo assim, todo mundo faz isso, então vou fazer também. Jesus disse assim, faz todo mundo, mas você tem que ser diferente. Você tem que ser perfeito, como perfeito é o seu Pai. Então, pelo menos esse texto tira de nós qualquer chance de ficarmos dando desculpas para os nossos erros. Erros não requerem desculpas, irmãos. Erros requerem arrependimento e mudança. Erros não requerem desculpa. Bote isso na sua cabeça. Erros que cometemos requerem de nós arrependimento e transformação de vida. Enquanto nos desculpamos, continuamos os mesmos. Mas quando nos arrependemos, aí nós mudamos. Então o padrão proposto por Jesus é: sede vós perfeitos. Esse é o padrão de um Deus perfeito que nos chama à perfeição. Então, amados, se Deus é amor, como a Bíblia diz, Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, o que Jesus está nos chamando a fazer aqui é exatamente demonstrar este amor com a nossa vida. Ora, eu sirvo a Deus, o meu padrão é Deus, eu quero ser perfeito como Deus. Se Deus é amor, as minhas atitudes e as minhas reações, principalmente, devem ser movidas pelo amor, devem ser motivadas pelo amor, que vem de Deus, a fonte do todo verdadeiro amor. Então eu preciso buscar nele esse amor e eu preciso demonstrar esse amor. Então só precisa realmente demonstrar o amor quem quer ser cristão. Como eu falei aqui ainda há pouco, essa palavra de hoje não é para o não cristão. O não cristão não está nem aí para esses princípios aqui colocados. Vai continuar vivendo de acordo com os seus próprios princípios. Mas você que quer ser cristão, você tem que valorizar a palavra de Deus. E você tem que dar a ela a devida atenção, para que ela não seja apenas lida, mas para que ela seja vivida por você, no seu dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas. Porque o que Jesus fala aqui nos versículos que lemos, são vários episódios de relacionamentos que podem acontecer na nossa vida. Sermos forçados a fazer alguma coisa, sermos humilhados por alguém, sermos agredidos por alguém, tudo isso ele está narrando acontecimentos dos quais ninguém está livre, mas ele está dizendo, a sua reação diante desses acontecimentos deve ser esta. Então o que temos que fazer é obedecer ao que ele está nos dizendo. Então o alvo para nós, para a nossa vida, é ser como Cristo, é ser como Deus. É buscar a perfeição e agir da forma como Ele nos ensinou. Reagir com amor. Amor que nos salvou. Amor que trouxe a nossa vida para perto de Deus, irmãos. Então, nós já fomos alvos do amor de Deus. Você foi alcançado por quê? Você merecia? Você era bom, por isso Deus te escolheu? Você era nobre? Você era certinho? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que éramos pecadores, mas assim mesmo fomos alvos do amor de Deus. Lembra? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você foi salvo por um ato de amor de Deus. Você agredia a Deus. Você se voltava contra Deus. Você falava mal de Deus. Mas mesmo assim, Deus, por seu amor, decidiu te salvar, decidiu te resgatar. Então você foi alvo do amor de Deus. Ora, se você foi alvo do amor, sem merecer esse amor, será que agora você não deve demonstrar este amor às outras pessoas que também te fazem mal, que também te prejudicam, que também te agridem, da mesma maneira que você agredia a Deus com o teu comportamento?
É esse o padrão que Deus está exigindo de cada um de nós que quer se chamar de cristão. Reconheça que você foi alcançado pelo amor e que agora você precisa continuar ministrando esse amor. E aí, amados, não depende de merecimento. Veja, o perdão que recebemos, nós não merecíamos. Então, o perdão que nós vamos dar às pessoas, eu também não devo esperar que elas o mereçam, que elas façam alguma coisa para se tornarem dignas de serem por mim perdoadas. Porque Deus, quando me perdoou, eu não fiz nada para me tornar digno de ser perdoado. Eu não fiz nada que me tornasse merecedor disso. Então, o mesmo princípio se aplica aos nossos relacionamentos. O perdão que damos a alguém não é baseado no mérito desta pessoa, na reparação, na restauração daquilo que ela fez de mal a você. Ele tem que ser dado independente de qualquer reparação, de qualquer restauração, de qualquer mal feito. Porque aquele que é alvo deste perdão também não o merece. Não é algo que nós damos por merecimento. Leia comigo o versículo 39. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ele está dizendo que a pessoa que está fazendo isso contigo é perversa, é má. Mas ele está dizendo para você, não seja mal como ela, não seja da mesma natureza dela. Não resista a este perverso, devolvendo a ele a mesma coisa que ele está atirando contra você. Porque isto faz parte, o que ele te dá, faz parte da natureza dele. Ele é perverso, ele é mau. Ele está dizendo, não resista ao perverso desta forma. Por isso ele diz, se alguém te ferir numa face, volta-lhe a outra. Ele não está dizendo, dê também uma na outra da pessoa, porque aí você seria tão perverso quanto ela. Você agiria da mesma maneira que ela está agindo. Mas ele diz, você não, você é filho de Deus, você tem que agir diferente. Você tem que agir e reagir diferente de qualquer um. Qualquer um no mundo, a reação imediata ao levar uma cara é dar na outra. É assim que acontece. Mas Jesus diz, não, você é diferente. Você não vai resistir ao perverso, porque você não vai ser perverso também. Você vai ser perfeito, como perfeito é teu Pai. Que mesmo sendo agredido por nós, ainda assim nos salvou. Não nos deu o que nós merecíamos. Quantos socos a gente merecia de Deus? Nenhum Ele nos deu. Então Ele está trazendo para nós o padrão de Deus. E é este padrão que nós devemos adotar na nossa vida. Então, diz também o versículo 44, eu quero ler contigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Veja, de fato eles te perseguem, de fato eles te prejudicam, de fato eles agem contra você. Mas a ordem de Jesus foi o que fazer com eles? Orai pelo que vos perseguem. Amai os seus inimigos. O que eu dou a alguém que quer fazer mal a mim, o que eu dou a alguém que me persegue, a alguém que quer me prejudicar, eu o prejudico de volta? Não, eu oro por essa pessoa. Alguém que se declara meu inimigo, eu também o declaro como meu inimigo? Não, eu o amo, diz a palavra do Senhor. Então é um padrão diferente o que Deus está exigindo de cada um de nós. É um padrão completamente diferente. Não é alguém que merece, é alguém que me persegue. Não é alguém que é bom, é alguém perverso. Mas é exatamente contra esse que me persegue, contra esse que é perverso, que eu devo agir diferente. Porque se eu agir conforme o mundo age, eu estarei pagando com a mesma moeda. Em outras palavras, qual o nome disso? Eu estarei me vingando. Quando eu pago, retribuo com a mesma moeda aquilo que fizeram a mim, o nome disso é vingança. Embora a gente considere vingança uma palavra muito forte, já viu? Tem umas palavras que a pessoa considera forte. Não, vingativo não. Eu só desconto o que fazem comigo.
Não, mas vingativo não. Que isso? Eu vingativo não. Agora, se pisar no meu pé, eu dou na canela. Mas nunca sou vingativo. Não é assim que a gente faz, irmãos? Não é assim que o nosso cinismo opera? Vingança é muito forte essa palavra. Imagina o pastor chamar alguém de vingativo, a pessoa fica até brava, né? Mas ela não admite que aquele comportamento que ela está adotando nada mais é do que a mais pura e simples vingança. É fazer alguma coisa para tentar reparar o mal que te fizeram, provocando também a essa pessoa um mal parecido ou pior. O nome disso é vingança. Então, o que Jesus nos diz nesse texto, resumindo tudo, é que eu não devo me vingar. É que eu não devo retribuir o mal que alguém me faz. E isso, irmãos, parece muito difícil para nós. Porque a nossa natureza humana, pecadora, com a qual fomos concebidos, ela já é uma natureza inclinada para o mal. Ela já é inclinada, nós já somos naturalmente inclinados para a vingança. Então, quando Jesus nos diz para não nos vingar, isso é especialmente difícil para alguns de nós. Tantos que alguns olham para esse texto e não o levam a sério. A gente não leva a sério. Ah, que é isso? Dá numa cara, dá a outra? Não pode ser isso, né, Jesus? Pô, peraí. Vamos e venhamos, né? Há muitas pessoas que não levam a sério o que Jesus está dizendo. Por quê? Por causa da natureza do pecado, que nos faz ser vingativos por natureza. Desde pequenos nós somos assim. Você já foi criança? Já? Já foi criança? Já ficou junto com outras crianças? Você já observou crianças numa creche? Uma dá um soco na outra. O que a outra faz? Dá a outra. Puf! Não é? Uma puxa o cabelo, a outra enfia o dedo no olho. Normalmente as crianças são ótimas, né? Elas fazem assim. Por que elas fazem? Porque a natureza delas é essa. Essa é a natureza com a qual nós nascemos. De retribuir o mal que alguém fez a nós. De passar adiante, pagar na mesma moeda, de alguma forma dar o troco. Então uma palavra como essa é extremamente difícil para a gente digerir, para a gente botar em prática. Mas ela está na Bíblia, ela saiu da boca de Jesus e ele requer essa prática. Não é uma brincadeira, não é uma alegoria, é uma palavra real que o Senhor ministrou. Então ele está exigindo de nós um comportamento. E eu queria ver contigo, que comportamento é esse que nós precisamos adotar se queremos ser discípulos de Jesus? Porque, na verdade, tudo que Jesus pediu de nós, exigiu de nós, ele mesmo praticou com a sua vida. Ele se torna o exemplo. Sede vós perfeitos, como Jesus é perfeito. Sede vós perfeitos, como Deus é perfeito. Então, o que ele fez, o que ele pediu, ele mesmo fez, ele mesmo cumpriu na sua vida, irmãos. Então, veja só comigo alguns textos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo número 65. Marcos 14, 65. Olha o que fizeram com Jesus. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhes murros e a dizer-lhe, profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Com quem fizeram isso? Fizeram isso com Jesus. No caminho da cruz, Jesus sofreu tudo mais do que qualquer um poderia imaginar sofrer. Cuspido, debochado, esmurrado, esbofeteado, como diz o texto. Volta em Marcos agora, Marcos 15, de novo aí, Marcos 15, versículo 16. Detalhes aí do caminho da crucificação. Marcos 15, 16 a 20. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo, salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura
e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. De tudo fizeram, barbarizaram Jesus. Agrediram, humilharam, debocharam, cuspiram. Tudo que você possa imaginar foi feito com Jesus. No caminho para a cruz. Na cruz, ainda mais violência. Mãos e pés cravados, furado com lança. Tudo isso foi feito sobre o corpo de Jesus. E a gente conhece a história, a Bíblia narra para nós. Mas Jesus praticou aquilo que ele ensinou para nós. Quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo número 23, versículo número 34. Lucas, capítulo número 23, versículo número 34, diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O que Jesus disse em relação a estes que tanto o agrediram, que tanto mal lhe fizeram? Jesus orou por eles, exatamente como ele mandou em Mateus capítulo 5. Orai pelos que vos perseguem. Jesus orou por eles. Por que orou? Porque os amou. Amou a ponto de se preocupar com o futuro deles. E disse: Pai, perdoa os pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, mostrando todo o seu amor, permanece calado o tempo todo que o agrediam, que o humilhavam, que faziam tudo de mal com ele. Ele não abre a sua boca, como a Bíblia diz para nós. E lá, quando já crucificado, ao abrir a sua boca, abre a boca para abençoar. Abre a boca para proferir oração. O que ele ensinou, ele fez. O que ele pregou, ele viveu. E ele é o exemplo para nós. Vamos fazer da mesma forma? Vamos fazer como ele mandou fazer? Vamos imitá-lo e nos tornar perfeitos como perfeito ele é? Eu queria dizer para você, amado, quem não se vinga não é covarde. O grande problema que temos muitas vezes com esse texto é que a falta de vingança, para muitos, nos identifica com covardes. O quê? Fizeram isso tudo contigo e você não fez nada? E você não reagiu? E você não descontou? Ah, você é um covarde. Ah, você é frouxo. Não é isso que a gente fala muitas vezes? Não é isso que pelo menos as pessoas dizem para nós a nosso respeito? Eu queria te dizer, amado, que pelo que Jesus ensina aqui, muito pelo contrário, aquele que não se vinga não é covarde. Muito ao contrário disso, aquele que não se vinga é a pessoa mais forte do mundo, porque ela consegue dominar a si mesma. Dominar a si mesmo é a maior prova de força, de coragem que você pode dar. Dominar os seus próprios instintos é a maior prova de hombridade, de coragem que a tua vida pode apresentar. Aquele que não se vinga domina a si mesmo. Irmãos, às vezes dominar os outros é fácil. Se você tiver uma boa lábia, se você tiver influência, se você tiver poder, você domina as pessoas. Mas o difícil é dominar você mesmo. E a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito na nossa vida é o domínio próprio, é a mansidão, é a evidência de que estamos sendo produzidos pelo Espírito Santo, de que o Espírito Santo está gerando em nós fruto. É o domínio próprio, queridos. E a pessoa mais forte é aquela que consegue se dominar. É forte aquele que age com amor, quando ninguém está esperando amor da sua parte. Quando todos estão esperando reação, vingança, briga, discussão, tapa, e a pessoa reage com amor, ela desarma o próprio inimigo, que não espera, porque quem faz o mal, espera o mal. Sabia disso? Quem faz o mal, espera o mal.
A pessoa que vai fazer o mal, ela já vai se defendendo. Toda pessoa que parte para cometer um crime, que parte para abordar alguém, para maltratar alguém, ela já vai olhando em volta, ela já vai se defendendo, ela já vai se cercando de alguma defesa, porque de alguma forma ela sabe que pode haver uma reação. Então a pessoa ruim, ela já espera uma reação ruim também, igual e contrária. Ela espera que isso aconteça. Mas quando a nossa reação é diferente do que ela espera, muitas vezes nós temos o poder de Deus de desarmar uma pessoa que vem contra nós, totalmente armada, totalmente dedicada a nos destruir. Mas quando pagamos o mal com o bem, como Jesus nos ensina, nós temos uma das maiores armas, mais poderosas, que é o amor de Deus. E isso, queridos, não é prova de fraqueza, muito pelo contrário, é prova de força, não é covardia, isso é coragem. É preciso ser corajoso para dar o outro lado, é preciso ser corajoso para orar por quem te persegue, é preciso ser corajoso para falar e dar atenção a quem não quer nem saber de você, a quem quer te ver pelas costas. É preciso ser corajoso para ser diferente da maioria das pessoas. Mas o que Jesus está querendo é que a gente seja assim. E é muito superior, irmãos, aquele que dá aos outros mais do que recebe deles. Quando você dá amor, você está dando muito mais do que aquilo que estão te dando. E quem é superior? Superior é quem dá mais. Superior é quem tem mais recursos para dar. E você tem mais do que todos os outros. Porque você tem o que ninguém tem, ou o que poucos têm. Você tem o amor de Deus. Você foi salvo por Deus. Você foi perdoado por Deus. Teus pecados foram lavados pelo Senhor. Você foi resgatado das trevas. Você tem muito mais para dar do que qualquer um. Eu costumo dizer com as pessoas que às vezes me procuram contando histórias complicadas, que eu não espero nada de um não crente. Já disse isso para várias pessoas. Mas a pessoa fez, aconteceu. Eu digo, mas você está surpreso? Ela era crente? Não. Então não me surpreende. Nada que ela faça me surpreende. Agora, quem me vê surpreso é você chegar aqui, o crente fez isso. Eu falo, caramba, não é possível que ele fez isso. Aí isso me surpreende. O crente agiu dessa forma, ele foi cruel, foi perverso, foi vingativo. Eu falo, meu Deus, não é possível. Mas se vier para mim e disser, se uma pessoa do mundo, um não cristão, fez isso, fez aquilo, eu digo, essa é a natureza dele. Ele só tem isso para dar. Eu não espero que ele haja diferente. Eu espero isso mesmo dele. Agora, um crente, eu espero que haja diferente. Assim como Deus espera. Porque o que Deus espera de nós? Versículo 48. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então a expectativa é de Deus sobre a nossa vida. A expectativa de encontrar em nós uma diferença, encontrar em nós um comportamento completamente distinto do que ele encontra nos outros. Nós temos que ser diferentes. Então, o que Deus está exigindo de nós é que a gente abra mão de uma satisfação, de um prazer. A vingança se resume a um prazer. E Deus está exigindo que a gente abra mão do prazer que a vingança pode nos proporcionar. Ele está exigindo que a gente recuse a satisfação da vingança. Porque a vingança, o homem natural, quando a pratica, ele fica satisfeito com a vingança. A vingança, ela traz uma satisfação. Ela traz uma compensação. Fez comigo, mas eu também fui lá. Eu fiz. Parece o diabo falando, né? Fala sério. Parecido com um capeta, que é uma beleza, né? A carinha de Satanás. E a pessoa fica satisfeita, ela fica feliz. Ela fez, mas eu fui lá, tu viu, eu dei um troco para ela, nunca mais ela vai fazer isso comigo, agora duvido, que agora eu fui lá, mostrei para ela quem eu sou e tal. Mostrou, tu é o capeta, mostrou para ela que tu é o capeta, exatamente, foi exatamente isso que você fez. Tem até um ditado no mundo que diz que a vingança é o prato que se come frio. Já ouviu isso? Já ouviu essa palhaçada? Vingança é um prato que se come frio. Não, irmão, a Bíblia diz vingança é um prato que não se come. Porque se você comer, vai te dar uma indigestão desgraçada. Vai te dar uma dor de barriga que tu não vai sair da privada.
Então a vingança é um prato que não se come, nem frio, nem quente. O que quer dizer a vingança é um prato que se come frio? Já pensou nessa frase? Não, fez comigo, mas deixa que eu vou... Pode deixar. Vai vir no tempo certo, ela vai ver comigo. Não é agora não, deixa a coisa esfriar. Quando menos ela esperar, eu vou lá e... pá. Por isso a vingança para estes é um prato que se come frio, né? A pessoa quer fazer dessa maneira, ela maquina, ela fica pensando, planejando, como eu vou fazer? Isso é malévolo, não é? Isso é maquinal, isso é terrível, é diabólico, irmãos. A vingança é um prato que a gente não deve comer, porque não trará nenhum prazer, nenhuma satisfação, por mais que possa parecer satisfatório naquele momento. É uma comida que não satisfaz. Você come esse prato frio da vingança, mas ele nunca satisfaz plenamente. Ele nunca complementa o que está faltando em você. Ele nunca paga o que de fato foi perdido, no que de fato você foi prejudicado. Ainda que você se vingue, isso nunca vai repor o que você perdeu ou o que foi tirado de você. Então é um prato que você vai comer, mas que você ainda vai permanecer com fome. O único prato que a gente come e que tira a nossa fome, irmãos, é a palavra de Jesus. Ele mesmo disse que aquele que crer nele jamais terá fome, jamais terá sede. É isso que realmente tira a fome. Vingança, prato frio da vingança, não vai matar a sua fome e você vai ficar cada vez mais faminto, cada vez mais querendo, mais e não há satisfação jamais. Então, resista à satisfação aparente que a vingança pode trazer para você. E outra coisa importante a observar é que a vingança é um multiplicador do mal. Ela tem o poder de multiplicar o mal. Veja, já é ruim o que alguém te fez. Pode ser que você me conte uma história que eu chore junto com você, de tão ruim que fizeram contigo. Mas quando você se vinga, esse mal se multiplica. Ele não termina, ele não acaba, ele não é desfeito o que já foi feito sobre você, mas ele simplesmente aumenta numa multiplicação que às vezes se torna infinita. Então, é para pensar que a vingança, irmãos, é um multiplicador do mal. E a Bíblia recomenda que a gente interrompa a corrente do mal. Que a gente interrompa a propagação do mal. Se alguém me faz mal e eu devolvo o mal, essa pessoa recebe o mal e faz o mal a outra, e outra também devolve, essa corrente vai se espalhando. E é uma corrente maligna, é um modo contínuo de maldade. E é por isso que o mundo está como nós vivemos hoje, irmãos. Não é porque pessoas de bem decidiram fazer o bem que o mundo está assim. É porque pessoas más decidiram continuar fazendo mal e pagando o mal com o mal. É por isso que o mundo está assim. E pessoas que a princípio são boas, quando recebem o mal, acabam se tornando mal, mas ao devolver o mal que receberam. Às vezes você vê pessoas que a princípio eram boas, mas porque foram feridas, atingidas, acabam se tornando também malignas. Porque querem a vingança, porque querem a destruição do outro, e também elas começam a participar dessa corrente do mal, sem ao menos se perceber disso. Olha o que a Bíblia diz. Abre em Romanos capítulo 12, versículo 21. É a Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus que está dizendo. Romanos 12, 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Você entendeu o que está escrito aqui? Qual é a arma que você tem para vencer o mal? É o bem. E quem é esse bem? Quem te deu esse bem? Foi Jesus. Foi Deus que te deu tudo que há de bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Foi Deus que te deu. O bem que você tem hoje para repartir, para compartilhar, veio de Deus. E a Bíblia está dizendo: não se deixe vencer do mal. Ao contrário, vença o mal com o bem. Aquele que te atira mal, atire bem de volta a essa pessoa. É o que Deus está nos dizendo, irmãos. Então eu preciso interromper essa multiplicação
Porque quando eu não interrompo, quando eu caio na satisfação do prato frio da vingança, quando eu entro nesta do mal e quando eu permito que o mal se instale, porque, veja, o vingativo, até que ele cumpra a sua vingança, ele cozinha aquele fel dentro da sua alma, até que ele consiga de alguma forma expelir aquilo sobre aquela pessoa que o maltratou, que o prejudicou, ele fica com aquilo dentro de si, cozinhando, remoendo, até que vomite aquilo tudo. Então, olha o problema desse comportamento. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Hebreus, capítulo número 12, versículo número 15. Um texto importante da palavra de Deus, que diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma raiz de amargura nasce no coração da pessoa que deseja vingança, que deseja reparação pelo mal que lhe foi feito. Uma raiz de amargura se infiltra no seu coração, brota, se enraiza ali dentro e contamina os que estão em volta. O sentimento de vingança é um sentimento que contamina. E isso acontece nos nossos relacionamentos nos menores níveis. Talvez você, me ouvindo falar sobre vingança, pense assim: não, pastor, que é isso? Eu não sou vingativo, eu sou crente, né? Glória a Deus, a paz do Senhor. Não, beleza, você é maravilhoso. Mas quando alguém faz alguma coisa contigo, na igreja, né? Alguém na igreja te falou de uma forma que você não gostou, né? Ou não falou contigo, virou a cara quando você passou, aí você fica: deixa estar, deixa estar. E a raiz começa. A raiz de amargura começa. Aí quem tem uma raiz de amargura, essa raiz está dentro, mas ela quer sair pela boca. Porque a Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Então a raiz enche aqui e começa, até que ela sai. Imagina a raiz saindo da tua boca. Aí você chega para outra pessoa e diz assim: o que você acha daquele irmão ali? Aquele irmão ali é meio esquisito, ele não falou comigo hoje. Porque você quer um apoio. Você quer que a outra pessoa diga: realmente, eu também acho ele meio estranho. Mas olha, estou tão magoada com ele. Eu também, eu tenho uma mágoa aqui. Vamos compartilhar nossas mágoas, vamos trocar. Né? Fica trocando com outro mágoa. Né? Por isso a Bíblia diz que a raiz de amargura, quando brota, ela perturba, porque ela contamina em volta. Ela se espalha para a volta, irmãos. Olha, por meio dela, muitos sejam contaminados. Eu costumo dizer: se a raiz de amargura fizesse mal só você, estava ótimo. Morria, desgraçado, pronto, sumia da minha vida, acabou. Mas o problema é que ela contamina quem está do teu lado. E o problema é que ela contamina a igreja. Porque todo mundo que sofreu alguma coisa não quer sofrer sozinho. Quer compartilhar com alguém porque tem a necessidade que alguém lhe dê razão. Que alguém diga: realmente, coitadinho de você. Puxa, fez isso contigo, Ai, que coisa horrível, te ofendeu. Puxa, também. Agora vou olhar para aquela pessoa, também vou ficar com raiva dela. E se a pessoa para quem você contou não ficar com raiva da pessoa que você denunciou, você fica com raiva dela. Não é assim que funciona. Você conta para uma pessoa, aí a pessoa: não, que isso? A pessoa faz de conta que a pessoa é crente, né? Ela diz: não, irmão, que isso? Está enganado, você está vendo com outros olhos. Não é possível, eu conheço essa pessoa é muito boa. De repente ela estava num dia ruim, você não entendeu bem o que ela te falou, você teve uma visão diferente, aí você fica com raiva da pessoa. Porque essa falando isso que não foi contigo. Se fosse contigo, tem a ver. Irmão, raiz de amargura, vingança, com todas as letras. Vingança é o nome disso, que gera amargura, que contamina quem está do teu lado, que contamina a igreja inteira, que contamina o corpo de Cristo, que faz adoecer a igreja, faz adoecer a nossa vida, a nossa alma. E tão mais simples seria se a gente simplesmente obedecesse Jesus. Irmãos, não precisa obedecer o pastor, obedece Jesus, que está bom já demais. Se obedecesse Jesus, nada disso acontecia. Se obedecesse a palavra de Deus, nada disso. Porque essa raiz vai se multiplicando e vai adoecendo a gente.
Amados, amor é a única alternativa. Amor é a única arma que a gente tem. A arma que transforma inimigos em amigos. Só o amor transforma inimigos em amigos. Por mais que você odeie um inimigo, ele nunca vai deixar de ser teu inimigo. Por mais que você nutra um ódio mortal sobre alguém, esse alguém nunca se tornará bom. Mas o dia que você começar a amar alguém que te persegue, e orar por alguém que te persegue, e amar alguém que se declara seu inimigo, há uma grande probabilidade que essa pessoa se torne seu amigo. Mas ainda que não se torne, você não se tornou como ela. Você saiu imune dessa contaminação, porque você fez o que Jesus mandou você fazer. Você simplesmente obedeceu a ordem de Jesus. Abriu mão da vingança, abriu mão da retaliação, abriu mão de pagar na mesma moeda. E, amados, uma coisa que eu sempre digo, mas vou repetir aqui, vou repetir até você enjoar de mim. É um exemplo que eu sempre dou quando eu falo desse problema. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo número 19. Veja só, presta atenção no que Deus vai te falar aqui. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. O que está escrito? A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Qual a ordem de Deus? Não se vingue, dê lugar à ira. A palavra de Deus diz que você pode até se irar, mas não pode pecar. Irai-vos, mas não pequei. Dê lugar à ira. Acabou, pronto. Saiu a ira, estou calminho, estou tranquilo agora. Pronto, beleza. Já dei lugar para ela, mas não vou me vingar. Por que não vou me vingar? O versículo diz que a vingança pertence a quem? A Deus. É Deus quem julga e quem retribui. Abre Hebreus 10, 30. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Você leu isso aqui? Mais uma vez a Bíblia repetindo: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, eu farei a justiça, a vingança me pertence. Aí a clássica pergunta que eu faço para você: quando você usa uma coisa que não te pertence, sem a autorização do dono daquela coisa, qual o nome bonito que a gente dá para isso? Roubo. Mais bonito, furto, né? Os advogados gostam mais de furto. Porque não houve arma, né? Agravo, né? É furto. É um nome bonito. Mas na verdade eu digo um nome bem escrachado: tu é um ladrão. Tá bom assim para você? Se você pega a vingança que pertence a Deus e sai usando sem pedir para Deus, se pedir também não vai te emprestar, né? Você se tornou um ladrão. Você roubou o que pertencia a Deus e quis usar uma coisa que não te pertencia sem autorização do dono. Você é um tremendo de um ladrão. Então, queridos, a gente tem que estar livre da vingança. A Bíblia diz: não se vingue. Ah, tá bom, pastor, já ouvi, já entendi, não vou mais roubar a Deus, vou deixar de ser ladrão a partir de hoje, eu não vou mais me vingar, mas eu vou desejar a vingança. É a mesma coisa. Eu vou desejar a vingança. Talvez você esteja me ouvindo e diga assim: não, eu não me vingo, mas eu fico torcendo, entendeu? Para que Deus retribua. Está escrito: eu retribuirei. O Senhor diz: é Ele que se vinga, é Ele que retribui. Então eu só fico aqui na torcida. Vai, Deus, vai, arrasa com ele, arrasa com ela.
Vai, Senhor, mostra quem eu sou, mostra quem tu és. Vai lá, Senhor, vai, Deus. Aí eu fico desejando a vingança. A Bíblia tem outro nome para quem deseja o que não lhe pertence. Qual é o nome que a Bíblia dá para quem deseja alguma coisa que não pertence à pessoa? Cobiça. Aí você deixa de ser ladrão e passa a ser cobiçoso. Está no inferno do mesmo jeito. Né? Não escapa do inferno, é igualzinho. Ladrão, cobiçoso, ganancioso, está tudo no mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Então deixou de ser ladrão, passou a ser ganancioso, passou a ser invejoso, passou a ser cobiçoso. Porque você está desejando algo que não te pertence. E Deus não diz para você desejar vingança. Ele diz que você pode até descansar. Porque Deus, que é justo, Ele retribui. Mas o que Ele manda você fazer é já agora você retribuir. Com o quê? Com oração, com amor, falando com quem não fala contigo, cumprimentando quem não te cumprimenta, andando uma outra milha com quem te obriga a andar uma, dando a capa para quem te rouba a túnica. Ele está já dizendo o que eu tenho que fazer hoje. Ele diz: deixa comigo, a vingança é assunto meu, a retribuição é assunto meu, mas você faz o que eu estou mandando fazer. Você não resiste ao perverso. Você entrega, se alguém te quiser te tomar a túnica, entrega a capa também. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas com ele. Se alguém te ferir de um lado, dá o outro lado. É isso que você tem que fazer hoje. A vingança, nem desejar você deve desejar. Então, amado, aprenda com o que Deus está nos ensinando, para que a gente viva de acordo com o que Deus quer. E uma última palavra eu quero deixar contigo: não se vingue de maneira nenhuma. Como eu disse, não vingando-se efetivamente, não desejando a vingança, mas há um terceiro tipo de vingança que você também deve evitar. Não se vingue por palavras. Às vezes a gente não faz o mal contra alguém, mas a gente fala mal de alguém. Você não faz com as tuas mãos, mas você manda fazer, né? É igual aquele cara, né? Eu sou o chefão, eu não mato. Eu não sujo as minhas mãos, mas eu mando matar. É a mesma coisa. Você, de repente, não se vinga efetivamente, mas você se vinga com as palavras. Fisicamente, você não faz nada, mas com as tuas palavras você destrói uma pessoa, você destrói a sua reputação, você mina a sua credibilidade, porque você abre a tua boca de forma de vingança para retribuir um mal que aquela pessoa te fez e que você ainda está sentindo na tua carne. Então você abre a boca e com a boca você atinge aquela pessoa. E a Bíblia diz, irmãos, que a nossa língua é uma arma perigosíssima. Deus deu língua para a gente, né, irmãos? É um problema isso, porque com esse pequeno órgão do corpo, a gente pode fazer coisas terríveis. É como diz a Bíblia, como um navio que tem um pequeno leme, mas aquele pequeno leme muda a direção do transatlântico. A pequena língua que está na sua boca tem um poder feroz de azedar a tua alma, de azedar a alma dos outros que te escutam. A Bíblia diz para nós que as nossas palavras devem ser agradáveis de serem ouvidas. A Bíblia nos diz que as nossas palavras têm que ser temperadas, têm que ser boas, irmãos. Então, para deixar uns últimos versículos contigo, eu quero ler Romanos 12:10, que diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. Proferindo honra uns aos outros. Sabe o que quer dizer isso? Falando bem uns dos outros. Se você não tem nada de bom para falar de alguém, cala a porcaria da sua boca. Dá para fazer assim, pelo menos? Aí eu não tenho nada, eu procuro ver uma coisa boa, eu não vejo nada, então cala a boca. Pronto. Porque a Bíblia diz que a gente deve proferir um ao outro em honra. O ideal é que a gente elogiasse um ao outro,
que a gente honrasse um ao outro, que a gente destacasse as qualidades uns dos outros. Mas normalmente o que fazemos é destacar os defeitos uns dos outros, e publicar esses defeitos, e espalhar esses defeitos, numa forma de compensação por aquilo que sofremos, por aquilo no qual fomos prejudicados. Abra Tiago, capítulo 4, versículo 11. A carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 11, ele nos diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Mais uma vez, você toma o lugar de Deus. Que Deus é o juiz e não você. Deus é quem é dono da vingança. É Ele que retribui e não eu. Então, quando você fala mal, você está tomando o lugar de Deus. Tiago resume as coisas de uma forma bem clara para nós. Não tome o lugar de Deus. Não se vingue. Não reaja com o mesmo jeito que te trataram. Não fale só com quem fala contigo. Que bem você faz. Não faça bem só para quem faz bem a você. No que você se diferencia. Jesus foi tão claro quando falou sobre isso. E eu quero terminar lendo esse texto de novo, para que a gente agora guarde no coração o que Jesus está nos dizendo. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Palavra de Deus, para a gente ouvir e praticar. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Eu quero te convidar a uma oração comigo nesse momento. Essa palavra é um desafio para nós. É um desafio contra a nossa natureza. É um desafio contra a nossa carne, que deseja vingança, que deseja reparação, que deseja justiça no nosso entender do que é justiça, mas que você seja levado a entender que a justiça pertence a Deus, que a vingança pertence a Deus, e que você tem que ser diferente de qualquer outro, que você tem que ter diferença na sua vida, e a diferença na nossa vida é a presença de Jesus, é que nós ouvimos a palavra dele e obedecemos, tratamos como verdade, tratamos como vida para nós. Pai, eu quero te pedir essa noite, fala ao nosso coração, Pai, mais do que eu pude falar, fala pelo Espírito Santo ao nosso espírito, de maneira que uma mudança ocorra, Pai, mas não uma mudança superficial, uma mudança na natureza, uma mudança na essência, uma mudança interior, Pai. Que a raiz de amargura seja retirada dos corações essa noite. Pai, se porventura há alguém aqui esta noite, alimentando, nutrindo uma raiz de amargura, que tem atrapalhado a sua vida, que tem contaminado a vida de outros à sua volta, Deus, eu te peço em nome de Jesus, se esta pessoa quiser que o Senhor a ajude, Pai,
Ajuda ela, Pai. Ajuda ela a arrancar essa raiz. Ajuda ela, Senhor, a tirar esse mal da sua vida. Pai, nós vamos participar da ceia daqui a pouco, Senhor. E a Tua palavra nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pai, que cada um se examine essa noite. Se há alguma amargura, se há algum desejo de vingança, se há algum desejo de pagar o mal com o mal, que isso se manifeste agora, para que seja curado, para que seja consertado, para que seja extirpado, para que esta pessoa viva a vida que o Senhor tem para nós, para que ela busque a perfeição, como perfeito é o nosso Pai, para que nós possamos cada vez mais mudar e transformar a nossa vida, Pai. Pai, eu te peço, ajuda meu irmão, minha irmã. Ajuda estes que sofreram mal, e foi real, que sofreram prejuízo, e foi real, e foi maldade mesmo. Mas isso não justifica, Senhor, um comportamento que traga de volta essas coisas, que retribua da mesma maneira. Eu sei que doeu, mas isto não justifica a retribuição na mesma moeda. Pai, em nome de Jesus, ajuda teus filhos essa noite a viverem como cristãos, a não apenas dizerem que são cristãos, mas a viverem isso na prática do dia a dia, como o Senhor nos ensinou a orar pelos que te agrediram na cruz. Ensina-nos também, Senhor, por mais difícil que possa parecer, se o Senhor nos ajudar, será fácil. Se o teu Espírito nos revestir, será fácil dar o outro lado, calar, fechar a nossa boca, orar por alguém ruim, por alguém mau que quer nos destruir. Ajuda-nos, Senhor, essa noite. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a igreja, abençoa meus irmãos. Nos prepara agora para a tua ceia, Pai, para que possamos participar dignamente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vamos louvar. Você vai receber a ceia. Fale com Deus, conserte a tua vida e participe. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Se o teu
ceia do Senhor. Uma cerimônia que foi instituída por Jesus. Foi Ele que criou esse momento. Junto com seus discípulos, na véspera da sua morte, se reuniu com eles, comeu com eles e ordenou que eles fizessem isso em sua memória. Se estamos aqui participando, foi porque Jesus assim mandou que a gente fizesse. Mas a Bíblia nos dá instruções sobre esse momento e fala da nossa responsabilidade diante dele, fala de examinar o próprio coração, fala de discernir o corpo, fala de ter discernimento sobre aquilo que vamos fazer, para que isso não seja um ato irresponsável da nossa parte. Mas ao participar estamos nos comprometendo. Quando participo, me comprometo com isto. Então, se estou participando da ceia, estou me comprometendo com Jesus. E está em nossas mãos o pão que partimos, que simboliza o corpo de Cristo. E nós lemos ainda há pouco na Bíblia o quanto esse corpo sofreu. Esse corpo foi cuspido, cravaram nele uma coroa de espinhos. Esse corpo foi agredido, esbofeteado, socado, esmurrado, tudo aquilo que a Bíblia diz. E agora estamos aqui participando disso. Então, amados, o nosso compromisso é muito grande com Deus. E se Ele passou por tudo isso e orou pelos seus inimigos e por aqueles que o perseguiram e fizeram tudo com Ele, ao participar, eu estou me comprometendo com Cristo a agir da mesma forma, a me tornar parecido com Ele, a usar a vida dele como um espelho para mim, a seguir o seu modelo, a cumprir na minha vida as palavras que ele proferiu. Esse ato de participação simboliza o meu comprometimento com isso. Se você não quer se comprometer, é melhor não participar. Se você não quer compromisso, é melhor não tomar. Mas se você quer, tome com compromisso. E lembre do que o Senhor sofreu e sofreu por você. E não há sofrimento que você possa passar ou ter passado que justifique uma retaliação da sua parte. Porque o exemplo que Jesus nos deu foi o exemplo de perdão, de amor e de graça. E esse mesmo perdão foi extensivo à nossa vida. Por isso agradecemos, Senhor, pelo pão que partimos, pelo que ele simboliza, pelo que ele representa, todo o teu sofrimento, toda a tua dor em nosso favor, mas todo o exemplo que nos foi deixado, que ao participarmos deste pão, nós assumamos este compromisso definitivo com o Senhor, de viver, de trazer para dentro de nós a tua palavra, a tua pessoa, Pai. Que o Senhor viva literalmente dentro de nós, na hora das nossas reações, na hora que o sangue esquenta, que seja o Senhor a governar a nossa vida. Para que nós possamos dominar a nós mesmos, nós precisamos da tua presença, da tua ajuda, presente dentro de nós. Por isso participamos da ceia, te agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor realizou por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Como a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o sangue de Cristo foi derramado para que o nosso pecado fosse pago, para que o nosso maior problema fosse resolvido. E é este sangue que celebramos nesta aliança que fizemos com Deus. Que esta aliança também nos lembre da responsabilidade. Toda aliança requer responsabilidade. Lembra-nos, Senhor, da aliança que temos contigo, para sermos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Fala o nosso coração, perdoa os pecados, perdoa as falhas, perdoa, Pai, o que temos feito de errado. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice.
parte do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda a palavra no teu coração. Não deixa que essa seja mais uma palavra que você ouviu a respeito do tema, mas que não mudou a sua vida. Permita que Deus mude a sua vida, as suas atitudes, as suas reações, no dia a dia, irmãos. Agora, a partir desse momento, é hora de botar em prática a palavra que ouvimos. É toda hora, é todo dia. É agora. Enquanto estamos ouvindo, ela parece muito boa, mas ela precisa se manifestar no nosso dia a dia. Amanhã lá no seu trabalho, amanhã quando você for para a rua, amanhã quando alguém porventura te fizer mal, ou alguém que já te fez mal, que você está guardando isso no teu coração, é agora a hora de você ir lá e acabar com isso, de você abrir o teu coração, perdoar, amar, não retribuir da mesma maneira. É isso que vai fazer valer a palavra de Deus na tua vida. Coloque ela em prática. Amém? Vamos praticar? Em nome de Jesus.